Olá, graça e paz. Estamos meditando no tema Busque ao Senhor e Ele te responde com base no Salmo 34, 4, que diz assim: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, esse salmo, escrito por Davi, nasceu de uma experiência real de dor, de medo e de livramento vivida pelo salmista. Quando nós olhamos com mais profundidade para este salmo, nós percebemos camadas espirituais riquíssimas. Primeiro, a gente vê Davi buscando ao Senhor em meio ao caos. Quando ele disse, busquei ao Senhor, Davi não estava experimentando um momento tranquilo, não. Ele estava cercado por inimigos, por perigos, por insegurança e por um medo que era real. Isso nos mostra que, geralmente, a verdadeira busca por Deus quase sempre nasce na crise, na dor, no sofrimento. Não é uma busca superficial, mas é um clamor urgente, onde o coração deixa de lado as máscaras e se apresenta como realmente ele está. Então, Deus não espera de nós uma versão perfeita, porque Ele sabe que nunca seremos perfeitos aqui na Terra, mas Ele responde a um coração verdadeiro. Em segundo lugar, a gente tem que lembrar que a resposta vai além das circunstâncias. Quando Davi disse, busquei e ele me respondeu. E essa resposta de Deus nem sempre significa que o problema desapareceu imediatamente. No caso de Davi, por exemplo, os desafios continuaram por um longo tempo. Então, qual foi a resposta de Deus? Foi a própria presença do Senhor no meio da situação. E essa resposta divina se manifesta muitas vezes como uma paz que não faz sentido lógico, uma direção clara em meio à confusão, uma força que a gente não tinha antes. Então Deus não responde apenas quando Ele muda o cenário. Ele responde começando pela transformação dentro de nós. Em terceiro lugar, o verdadeiro livramento se manifesta quando estamos com muito medo. O salmista disse, Deus livrou-me de todos os meus temores. E aqui está a chave mais profunda desse versículo. Davi não diz primeiro que ele foi livrado dos inimigos, mas dos medos. E isso muda toda a situação. Porque o maior cativeiro não é externo, mas ele é interior, ele é interno, porque o medo paralisa, o medo distorce a realidade, o medo rouba a nossa fé. E é aí que Deus age. E o milagre mais poderoso então surge, não é quando tudo ao redor nosso muda, mas ele surge quando o medo vai perdendo o controle das nossas vidas. Em quarto lugar, o versículo diz que foi uma busca sincera, foi um encontro com Deus, também foi uma transformação interior. E ainda a gente pode dizer que foi uma liberdade emocional e espiritual na vida de Davi. E esse ciclo vai continuando ao longo da sua vida. Então, nós precisamos guardar essa verdade. Nós não podemos ter controle sobre tudo que acontece ao nosso redor. Mas, quando buscamos a Deus, aquilo que está dentro de nós
começa a ser restaurado. E quando o nosso interior muda, o exterior perde todo o poder de dominar a pessoa. Então, pensemos nisso e perguntemos-nos o que é que tem gerado medo dentro de nós. Por que ainda não confessamos diante de Deus todo o nosso temor? Se você então quiser pensar nisso com mais profundidade, releia esse salmo e peça ao Senhor que tire todos os seus temores. E o Senhor assim o fará. Que Ele nos abençoe